Ajusta aqui com o som, eu vou começar a dar um pontapé inicial no que nós vamos falar hoje. E essa música tem a ver com o que eu vou dar o início, que é lugar. Que é lugar, né? Lugar é um espaço delimitado. E falando em lugar, dentre tantas galáxias, tantos planetas existentes, Deus, nós cremos que Deus escolheu um lugar para ali se relacionar com o homem. E esse lugar é a Terra. Nós vemos que a Terra, nem do sistema solar, se fosse por tamanho, seria escolhido, porque o sistema solar, a Terra, Júpiter, tem 11 vezes maior o diâmetro do que a Terra. E a título de comparação, tem na galáxia uma estrela chamada YV Canis Majoris. É claro que o termo em inglês não é bem esse, né? Só para ter uma ideia, ela tem quase 3 bilhões de diâmetro, é estimado. O diâmetro dela é estimado em quase 3 bilhões de diâmetro. Então, nota-se que não é pelo tamanho que Deus escolheu. Mas Ele escolheu o homem e colocou aqui nesse lugar chamado Terra, Amém. No jardim do Éden. Amém. E assim como um pai tem um filho, os pais têm um filho, prepara todo um ambiente, compra o bercinho, pinta o quarto, põe aqueles penduricalhos, compra roupinho, compra toquinha, os avós ficam tudo doido, é aquela alegria total, né? O que eles estão fazendo? Preparando um lugar para que aquela criança se sinta confortável, se sinta amada. Amém. Assim também o nosso Deus fez conosco. Amém. Quando a palavra fala que a terra, porém, era sem forma e vazia, alguns irmãos defendem que a palavra tornou-se sem forma e vazia. Não importa. Importa é que Deus pegou essa terra que estava coberta de água e transformou ela num ambiente adequado para o homem. Amém. Primeiro surgiu a porção seca, depois vegetais, animais, peixes e outras espécies do mar, e por fim o homem. Fala, Adão, toma aqui uma companheira, uma auxiliadora idônea, vai ser feliz. Amém. O Jardim do Éden até pode ser chamado por alguns como jardim de delícias. Amém. Então, assim, nosso Deus fez com tanto carinho esse lugar chamado Terra, para que o homem ali habitasse, e não só, como eu falei, vai ser feliz, mas deu uma ordem para o menino. Você vai guardar e cultivar o jardim. E, como o irmão falou aqui, questão da submissão, essa palavra de guardar, parece que o homem não foi, com certeza não foi tão submisso assim, a ponto de permitir que algo acontecesse e o pecado entrasse no coração do homem. E aí, quando Deus vai falar com o homem, ele faz uma pergunta, na minha opinião, bastante estranha, né? Ele não pergunta, Adão, o que você fez? Ele pergunta, Adão, onde você está? É uma pergunta até meio engraçada para nós, né? Parece aquela brincadeira de criança, que quando você tem uma criancinha bem pequena, seus irmãos já devem experiência, vamos brincar de esconde-esconde. E essa criança se esconde atrás da cortina e fica com o pé de fora lá, né? Estou escondida aqui, pai. Você está vendo que a criança está ali, mas faz de conta que não está vendo, para dar um incentivo para ela. Assim, Deus também, claro que ele sabia onde Adão estava, mas ele não perguntou o que você fez. Ele perguntou onde você está. Talvez fosse a oportunidade do homem ali ter um coração de arrependimento. Mas ele procurou o quê? Justificar, jogar a culpa na mulher e assim sucessivamente. Isso parece que foi uma semente jogada, porque depois o homem cada vez mais caindo, o seu próprio filho, Caim, quando ele comete aquele assassinato, Deus também pergunta para ele. Tudo bem, Elcio? Caim, onde está teu irmão? Ele não perguntou o que você fez com seu irmão, mas onde está teu irmão? Ali também havendo uma oportunidade dele falar, eu matei. Mas não, ele responde de maneira ríspida até, por acaso eu sou tutor do meu irmão? E também Deus sabia onde é que ele estava. E assim, irmãos, a queda após queda, essa terra que Deus tinha colocado, criado com tanto carinho, se tornou totalmente corrompida. E Deus resolve, então, reformatar a terra. Parece que ele volta, vou recomeçar. Vamos cobrir de água de novo,
separou uma família, animais, como se fosse uma semente, para depois semear nessa nova terra. Amém. E assim, novamente a terra é povoada, mas de novo, nós vemos em Gênesis 12 que a situação novamente fica totalmente corrompida. E Deus parece que desiste da raça criada. Agora ele vai investir na raça chamada. Amém. Então ele chama Abraão e fala: Abraão, agora de ti farei uma nação. Amém. Isso acontece, né? E depois de um certo tempo, aí, o povo se torna uma nação no Egito e é chamado para uma boa terra, uma terra de Canaã. Um lugar chamado Terra de Canaã. Amém. E mais uma vez, esse povo se corrompe. Nós sabemos que Israel é a bênção terrenal de Deus. Amém. Nós vemos que até hoje essa terra, esse lugar chamado Israel, é alvo de muitas brigas, muitas confusões, e assim vai. E quando Deus está caminhando com o povo, ele escolhe um lugar para se relacionar mais intimamente com o homem, chamado de tabernáculo. Esse lugar, tabernáculo, tinha 3 compartimentos, 3 cômodos, que era o átrio exterior, santo lugar e santos dos santos. Assim também, depois, quando Davi resolve construir um templo, no templo também tinha essas 3 repartições. E nós sabemos, irmãos, que tudo isso, assim como essa boa terra de Canaã, assim como esse tabernáculo, é uma figura de algo muito mais, de um lugar, podemos dizer assim, muito mais especial, que Deus já tinha preparado para o homem. Amém. Tanto é que em Hebreus 19, 10, 19 e 20, é dito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Amém. Isto é, pela sua carne. Então aqui, véu, quem estava ouvindo aqui, sabia que esse véu estava se referindo ao tabernáculo. Amém. E também quando nós vemos Jacó, naquela ocasião que ele está fugindo de Esaú, quando ele, digamos assim, obtém o direito de primogenitura, ele dorme num lugar e ali ele tem um sonho. Vou ler para os irmãos aqui, Gênesis 28, 12. E sonhou, eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por aí vai. E no final diz o seguinte: e temeu e disse: quão temível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém. Também é uma figura, porque quando o Senhor, em João 1,51, ele está chamando Natanael, ele usa esse versículo. E Natanael fica surpreso de ele saber algumas coisas a respeito dele. Daí ele fala: na verdade, Natanael, vos digo que daqui para frente vereis o céu aberto e os anjos descendo e subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Mais uma vez, se referindo àquela situação do sonho de Jacó. Também aquela mulher no poço de Samaria, quando ela reconhece que Jesus como um profeta, ela faz uma afirmação até interessante. João 4:20. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, assim, ainda estava na situação de um lugar. Tem um lugar para adorar, tem um lugar para buscar. E o Senhor disse para ela: mulher, podes crer que vem a hora, e já chegou, Amém. que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nossa, Jesus. E aí, continuando, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, Aleluia. em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não num lugar físico, Sim. mas em espírito Amém. e em verdade. Amém. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém. Deus é espírito, Sim. e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém.
Mas eu estou falando de lugar, né? Então aqui tem um texto de João 14 que fala o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, há o quê? As moradas, muitos lugares, Sim. concepção humana. Se assim não fora, eu vou teria dito. Vou, pois, preparar-vos um lugar. Amém. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Agora ficou meio confuso, né? Se nossa concepção de o lugar que você vai preparar é um lugar físico, é um castelo lá nos céus, esse versículo deixa meio confuso, né? Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para Amém. que onde eu estou, estejais vós também. Amém. E depois, continuando, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse Tomé. Não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai, Venham, Pai. senão por mim. Amém. Então nós vemos, irmãos, que o homem, ele busca um lugar. Eu conheço pessoas que estão buscando lugar até hoje, já está quase morrendo aí. Quase morrendo não, está idoso já, né? E ele morou num lugar, foi para outro, mudou de país, mudou de cidade, e ele não se encontra. Ou talvez alguém que esteja mudando de emprego toda hora, ou buscando, sei lá, alguma coisa, porque nós estamos buscando ainda um lugar físico. Sim. Mas agora o nosso irmão Éder vai mostrar Amém. que esse lugar não é físico, né, irmão? Amém? Amém. Amém, irmãos. Primeiramente quero agradecer ao Valquir por esse convite, né, por esse privilégio de estar compartilhando essa mensagem com o irmão. Fico muito feliz, um pouco meio nervoso também, mas isso faz parte, né? Não seria normal se eu estivesse tranquilo, né? Então, estamos aqui hoje para estar compartilhando essa mensagem. O tema central vai ser sobre a videira e os ramos. Queria ler o capítulo 15 com os irmãos, se os irmãos puderem acompanhar também na Bíblia. Capítulo 15, João 15. João 15, versículo 1. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se alguém guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor permaneço. Até, irmãos, até versículo 10. Eu queria só dar uma introdução aqui, dizer para os irmãos que o capítulo de João, o livro de João, na verdade, ele é um livro bastante simbólico, né? Ele traz muitos símbolos, muitas figuras, né? Para estar nos apresentando de uma maneira singela, simples, para mostrar aquilo que está no coração dele, tá? Então, podemos considerar que esse evangelho é um evangelho vivo e orgânico, que traz
toda a revelação do Pai. Que João foi um discípulo amado do Senhor, que sempre esteve na presença do Senhor, né? Então ele teve essa oportunidade de estar desfrutando e compartilhando de maneira íntima aquilo que está no coração do Pai. Então um ponto que eu toquei aqui nesse versículo, irmão, que fala no capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então vamos gastar um tempinho aqui nesse agricultor. Fui fazer uma análise, fui puxar a ficha desse agricultor e descobri que ele é muitas coisas além de um agricultor. Na verdade, ele é um agrônomo, ele é um arquiteto, ele é uma pessoa que se relaciona com as plantas, como que é o nome? Se diz? Um botânico, irmãos. Então, você vê, como o irmão compartilhou, de uma maneira especial, o Senhor ele vem trabalhando, né? Vem formando um ambiente, criando um lugar, para que pudesse tá proporcionando um ambiente adequado para essa videira, entendeu? Queria ler com os irmãos alguns versículos que está lá em Gênesis, para a gente estar começando a conhecer melhor esse agricultor, amém? Gênesis 1, capítulo 1, 11 e 12. Eu vou ler para os irmãos, tá bom? E disse: produz a terra, relva, ervas que dê semente, árvores frutíferas, segundo a tua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a tua espécie, árvores frutíferas, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Eu também quero ler Gênesis 2, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavar o solo. Continuando no mesmo capítulo, versículo 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim. Aleluia, irmãos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida. Amém? E também vamos lá para Timóteo, irmão, 2 Timóteo 2,6. Que diz o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Sobre o lavrador. Né? E Tiago 5, 7. Tiago capítulo 5, versículo 7. Também vou estar lendo para os irmãos. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Amém? Então, aqui a gente vê um pouco sobre esse agricultor. Nós vemos que esse agricultor, irmãos, ele tem um sentimento, ele tem um desejo, né, no coração. Assim como todo agricultor que planta, que rega, que cuida, esse agricultor que é o nosso Deus, ele também tem esse cuidado amoroso. Então o Senhor, tudo isso que ele havia formado, criado ali no Jardim do Éden, era para proporcionar um ambiente adequado, que o ponto central é a árvore da vida. O desejo do Senhor era criar esse ambiente. Muitas vezes ele disse assim que haja luz, houve luz, haja a terra sobre o firmamento, haja separação entre o firmamento do céu, né? Então, mas aqui de uma maneira especial, o Senhor ele prepara um lugar, um jardim. Para quê? Para depositar ali a árvore da vida, cujos frutos
são vida. O que uma árvore da vida produz? Frutos de vida, que simboliza o próprio Deus, né? Então, e nesse lugar especial, o Senhor formou um lugar especial e também colocou alguém especial, que é o homem. A gente vê em Gênesis que o Senhor fez o homem de uma maneira preciosa, de uma maneira carinhosa, né? Que Ele fez o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. E deu uma incumbência para que esse homem cuidasse desse jardim, né? Porque o jardim, na verdade, ali era a menina dos olhos de Deus. Então Ele não queria que nenhuma erva daninha, nenhum intruso entrasse ali e destruísse aquela árvore, entendeu? O homem foi feito para isso, com esse carinho, para poder cultivar e guardar esse jardim, como a gente leu em alguns versículos. Só que, infelizmente, irmãos, nós vemos que no capítulo 3 de Gênesis nós vemos uma catástrofe, um desastre. Nós vemos a queda desse homem, né? Isso trouxe um dano grandioso para esse propósito que Deus queria, que era plantar esse jardim e cultivar, com a intenção de que essa vida se propagasse. Amém? Só que Deus, irmãos, como Ele é um Deus amoroso, cuidadoso, Ele não desiste desse plano. O Senhor ainda, como o irmão compartilhou, essa raça criada que é Adão, todos nós fazemos parte de Adão, ela não pôde levar a cabo esse propósito, né? Que era cuidar desse jardim, desse agricultor que plantou com tanto carinho. Então o Senhor, Ele levanta a nação de Israel. O Senhor chama Abraão e faz promessa. Dessa geração, o Senhor levanta a nação de Israel. Amém? Então a nação de Israel, muitos estudiosos, a Bíblia mesmo, o próprio Senhor, mostra Israel também como um símbolo, uma figura de uma videira. Então o que isso traz para nós? Que o Senhor quer falar algo por meio dessa videira. Ele quer dizer alguma coisa. Então o desejo do Senhor a nos passar é que Ele quer produzir frutos, né? Então Ele tenta mais uma vez, irmãos. O homem caiu, pecou, não deu certo, mas o Senhor, Ele leva a cabo novamente, tenta mais uma vez por meio da nação de Israel. Nós vemos que a nação de Israel, o Senhor tirou ela do Egito e levou para o deserto. Queria ler com os irmãos Isaías 5:2. Vai falar um pouco sobre a nação de Israel, como uma videira. Isaías 5:2 diz o seguinte: sachou-a, limpou-a das pedras, e plantou, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora em Salmo também, irmãos, tem um versículo muito rico e interessante que fala muito bem sobre a videira. Salmo 80, versículo 8. Também vou estar lendo. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Aqui fica claro, né, que o Senhor ainda tem um propósito, tem um desejo de plantar uma videira, né? E a nação de Israel, na verdade, ela é uma figura, um símbolo dessa videira. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, a gente vê as experiências dos filhos de Israel. Por certo tempo, irmãos, eles prosperam, eles avançam, conseguem, em certa parte, concluir uma etapa daquilo que o Senhor havia colocado no coração. Nós vemos que saiu do Egito, o Senhor teve todo o cuidado com eles ali no deserto, cuidou de cada um deles e introduziu na terra de Canaã. Ali a gente vê um avanço, né? A nação de Israel prosperou. A vida deles ali, o Senhor multiplicou. Ali eles avançaram e conseguiram conquistar essa terra de Canaã, esse lugar que o irmão disse que na sua mensagem, esse ambiente. Só que infelizmente também, irmãos, a gente vê que a nação de Israel, certo tempo, ela se desvia, ela se distancia
das promessas, das alianças que Deus havia feito nos seus estatutos e seus mandamentos. Eles se afastam e, com consequência disso, ela passa a produzir esses frutos maus, né? Porque o desejo de Deus não era isso, era que eles produzissem frutos bons, que enchesse a terra e multiplicasse ali também. Então, irmãos, mas graças a Deus, louvado o Senhor, que também mais uma vez esse Deus amoroso, esse agricultor, ele não desistiu novamente. Então é onde a gente entra, irmãos, no capítulo 15 de João, que diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Amém? Então esse é o nosso agricultor. Aqui, como eu disse, que o Evangelho de João, ele é um livro orgânico, um livro de vida. Ele visa, o encargo de João, na verdade, ele visa mostrar, apresentar a pessoa de Jesus. Ele prova que Jesus, ele é o próprio Deus. E que ele e o Pai são uma única entidade, uma única pessoa. Então esse capítulo 15 de João, irmãos, ele é rico, ele é precioso, porque fala de uma entidade, de Deus, Filho e o Espírito. E eu não queria ficar muito mais na superficialidade aqui, sabe? Mas eu queria passar para os irmãos aquilo que está no coração desse agricultor, né? Qual o desejo desse agricultor? Então, João 15, o Senhor declara que eu sou a videira, meu pai é agricultor. Aqui a gente, nesse primeiro versículo, nós vemos um relacionamento, pai e filho, videira e agricultor. Você percebe essa relação, esse mesclar, esse relacionamento, pai e filho? Então é isso que o Senhor deseja ter com cada um de nós. Por isso o Senhor preparou um ambiente, preparou um lugar, preparou essa videira. Na prática, irmãos, como que nós nos tornamos um ramo da videira? Pela obra da cruz, crendo no Senhor, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus caminhos, nós nos tornamos esses ramos. E como todo ramo, toda árvore, o objetivo dela é produzir frutos, né? Esse capítulo precioso, ele mostra o seguinte: o Senhor aqui ele enfatiza várias vezes uma palavra que me chamou muita atenção, que é permanecer. Aqui o Senhor ele diz 12 vezes, eu contei, 12 vezes. Então, se nós quisermos ser um ramo frutífero, primeiramente nós precisamos crer no Senhor, receber essa vida e fazer parte dessa videira. Você vê que cuidado amoroso, irmão? Esse capítulo ele traz esperança para nós, nos traz vida. Porque na mensagem passada, que o Sérgio compartilhou, ele fala sobre o viver, sobre a vida da igreja. Nós não éramos povo de Deus, nós estávamos desconectados dessa videira, desconectados do povo de Israel. Nós não tínhamos parte nenhuma nisso, entendeu? Mas aqui nesse capítulo 15, o Senhor ele consegue nos inserir, nos envolver na pessoa de Jesus. Então, que obra maravilhosa, né? O Senhor ele veio para nos envolver, ele veio para nos dar vida. E como Deus deseja, é que nós demos frutos. Mas como que isso funciona na prática, né? É complicado. Mas aqui o ponto-chave, irmãos, é permanecer. Queria ler alguns versículos aqui por irmão. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aqui a gente também vemos alguns benefícios. Por permanecer no Senhor, o Senhor declara que Ele permanece em nós. Nós temos a presença do Senhor. E se produzir frutos, irmãos, ele é algo espontâneo, né? É por meio dessa vida. Não há nada algo forçado. Quando nós permanecemos do Senhor, essa vida do Pai passa no Filho, e do Filho passa para cada um de nós, com o objetivo de quê? Manifestar
expressar esse amor e essa vida com o objetivo de alcançar outras pessoas. Um dia o evangelho foi pregado para mim. Alguém desfrutou da videira. Essa videira que estava ligada no Pai. Essa seiva de vida, ela vem passando, entendeu? E esse capítulo, ele é precioso por causa disso. Que fala de Deus como um corpo, como um organismo, para que essa vida, esse objetivo, seja cumprido, né? O Senhor em Gênesis foi muito claro, dizendo que ali o desejo dele era que o homem, naquele ambiente ali, se alimentasse da árvore da vida. E que essa vida, por meio do homem também, ela se propagasse. O Senhor abençoou o homem ali no início e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai, irmãos. Esse é o desejo que o Senhor expressa aqui, nesse capítulo 15 da videira, né? Então somos muitos beneficiados, irmãos, e muitos mesmo. Primeiro nós recebemos a vida de Deus, depois recebemos a presença do próprio Deus por meio do Filho. E como frutos, irmãos, temos uma incumbência, temos uma responsabilidade, como cantamos no hino Ramos de Bênção, em propagar essa vida. Essa é a nossa responsabilidade. Mas que também não se torne um peso, que não seja um peso para cada um de nós. Temos que perceber que essa vida ela é espontânea, ela é uma vida, né? E ela precisa fluir. E se nós não estivermos permanente junto do Senhor, nós não conseguimos levar a cabo esse propósito. Outra bênção que eu vi aqui, outro benefício, é que o seguinte, o Senhor fala assim, versículo 7 do capítulo 15, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Percebe o princípio que tem aqui? A gente pede tantas coisas, né? Tantas coisas para o Senhor, mas precisamos olhar para nós mesmos. Será que eu estou conectado com esse Senhor? Talvez muitas coisas na nossa vida não acontecem. Por quê? Porque a gente não permanece. Então, irmão, permanecerei em mim, para que minhas palavras permaneçam em vós. E tudo o que vocês pedirem, vos será feito. Sabe? Então, quando nós estamos conectados com esse Deus, com essa videira, qual que é o desejo de Deus? Passa a ser o nosso desejo. O sentimento desse agricultor, desse pai, passa a ser nosso. Então, irmão, o desejo de Deus é o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, como é feita no céu, aqui na terra como ela é feita no céu. Então o Senhor nos deu esse encargo, e aleluia, por sermos participantes, por ser um ramo dessa videira e cooperadores desse Deus. Paulo fala que nós somos lavoura de Deus e cooperadores também, irmãos, né? Que bênção ser um ramo dessa videira, que isso possa estar queimando no nosso coração e a gente possa expressar essa vida para cada um dos irmãos. Amém? Só para terminar aqui, pelo desfrute dessa vida, também desfrutamos de algo maravilhoso, que é o amor do próprio Pai. Então esse amor nós compartilhamos junto com os irmãos. Esse amor, ele precisa ser expresso. Assim como a vida precisa ser manifesta, esse amor também precisa ser manifestado. E esse amor, ele não se expressa em uma pessoa só. Olha que interessante. Essa vida também, ela não se expressa em uma única pessoa. Para isso o Senhor preparou, irmãos, um ambiente, um lugar, que é a vida da igreja. A vida da igreja, ela foi preparada para que vivêssemos nela. O Sérgio disse na semana passada sobre o viver da igreja, sobre o viver dos filhos de Deus. Isso de uma maneira prática visa o nosso relacionamento, nosso amor ao próximo. Esse amor, ele vai se intensificando, né? E Deus vai podendo ser expresso por cada um de nós. Esse amor, ele precisa ser expresso de maneira coletiva. Por isso eu enfatizo, irmãos, que é muito importante as nossas reuniões, né? Nosso ajuntamento, para que quando nós estamos juntos, esse amor ele se intensifica e esse amor ele pode alcançar o seu propósito, o seu objetivo na salvação de todas as pessoas. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Amém.